Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graças a Deus por mais uma semana, estamos iniciando pelo início de mais um trimestre de 2022, já é o terceiro trimestre de 2022. Louvado seja Deus, porque Deus tem trabalhado em nossa existência. Eu louvo a Deus porque você tem assistido os nossos vídeos, porque você tem compartilhado os nossos vídeos e porque você também está se inscrevendo em nosso canal. Deus seja louvado e Deus seja honrado. Iniciando mais um trimestre, hoje a lição de número 2 desse terceiro trimestre. O tema geral é provados pelo fogo. Lembrando a você que a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia trabalha nos trimestres, são 4 trimestres por ano, estudando um livro da Bíblia, lições temáticas, como é o caso dessa lição, que é uma lição temática, ou seja, são vários livros da Bíblia que vão realmente abordar esse tema, provados pelo fogo. Lembrando a você que a minha lição da Escola Sabatina é com comentários da profetisa Ellen White. Se você deseja adquirir a lição da Escola Sabatina, você pode adquirir pelo site da Casa Publicadora Brasileira, CPB. Lá você tem realmente a possibilidade de assinar essa lição da Escola Sabatina, esse guia de estudos para todo o ano. Você recebe em casa as 4 lições durante o ano. E essa lição, a minha, lembrando a você, é com comentário da profetisa Ellen White. E você pode pedir, porque você traz aqui, ela traz aqui um anexo, um apêndice, com todo o material, não é, que diz respeito a essa lição, a irmã White comentando, muito interessante, é grande enriquecimento. Esse é o momento do povo de Deus estudar, para a honra e para a glória de Deus, crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Então a lição de número 2, o título é Os Crisóis da Vida. Nós vamos orar para pedir realmente a iluminação do Espírito Santo. Bendito Deus e poderoso Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo, excelso e maravilhoso nome. Pai, estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro de 2022, que o Senhor possa abençoar ricamente o estudo dessa lição, que vai preparar o povo de Deus a ser batizado nos sofrimentos de Cristo, entendendo que o sofrimento é a forma, o mecanismo que o Senhor utiliza para nos fazer crescer cada dia na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos dá sabedoria do alto durante todo esse trimestre. Nos dá realmente, Deus, o Espírito Santo para compreendermos a tua vontade nesse estudo. Nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, o verso a memorizar dos crisóis da vida se encontra aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, 12 e 13. Vejamos aqui, 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12 e 13 diz. Vejamos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, queridos, não existe glória sem sofrimento. Nesse contexto da salvação, tudo que Deus permite em nossa vida, ele tem uma finalidade, a nossa salvação, é o nosso crescimento espiritual, é a nossa o quê? É trazer para nós o conhecimento do que nós precisamos ser, como nós devemos agir para atingir a plenitude de Jesus Cristo, que é o nosso bendito modelo. Queridos, Deus sempre está o quê? Às vezes as pessoas pensam, o que é um crisol? Queridos, um crisol é esse recipiente utilizado para o quê? Para refinar metais.
através do fogo. Claro que quanto mais o crisol está com a chama ardente, mais aquele metal é purificado, seja a prata, seja o ouro, seja o bronze ou qualquer tipo de metal. E Deus permite que nós passemos por esses crisóis para também o que? Nos purificar, para nos redimir para a sua honra e para a sua glória. E aqui a lição traz um comentário muito interessante, quando ela diz: um crisol é definido no dicionário como recipiente utilizado para derreter uma substância em altas temperaturas. Deus nos permite, às vezes, passar por altas temperaturas, como Ele permitiu. Nós vimos o caso de Jó. O quanto que Jó sofreu, mas depois Deus trouxe para a vida de Jó bonança, alegria, restituiu em Jó o dobro do que ele tinha. É assim que Deus trabalha, queridos. Deus permite para purificar o nosso caráter. O segundo conceito é uma prova severa. Isso é um crisol, é uma prova como a de Jó, que ele sofreu muito, sofreu, chorou, mas Deus estava o quê? Permitindo para o seu crescimento espiritual. E por fim, nós vamos ver o terceiro, é o lugar ou situação em que forças concentradas interagem para causar ou influenciar mudanças ou desenvolvimento. Sempre o crisol visa o desenvolvimento. Esse crisol espiritual que nós vamos tratar durante toda essa lição, ou seja, provados nesse fogo, é para o nosso crescimento espiritual. Aqui na parte de domingo nós temos surpresas. Claro, queridos, às vezes as surpresas chegam, é uma perda de um emprego, é um filho que morre, é uma doença, é um ente querido que morre, ou seja, são as surpresas que não deveriam ser tantas surpresas para nós. Por quê? Porque nós sabemos que Deus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também passaremos por essas dificuldades. E aqui nós vamos ver, amados: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, nós estamos Nós estamos disponíveis para as mudanças. É isso que Deus quer em nossas vidas, é que nós passemos por mudanças. Ou seja, às vezes são os aspectos mais críticos da nossa existência humana, são essas mudanças. Muitas pessoas dizem assim: uns vêm para Deus por amor, outros vêm pela dor. Sim, queridos, em qualquer situação é importante que Deus nos purifique cada dia, que Deus nos faça crescer na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo. E o articulista traz uma questão: qual é a mensagem do apóstolo? Ou seja, o apóstolo Pedro, queridos, foi um desses grandes homens que ele sabia quem ele era. Você lembra que o apóstolo Pedro era aquele arrogante, aquele justiceiro, aquele que estava sempre diante dos outros, né? Muito querendo ser um pouco exaltado. Mas aqui a gente vê a maturidade do apóstolo Pedro ao final da sua vida, quando ele escreve suas duas epístolas, quando ele mostra aqui a sua maturidade espiritual, o sofrimento, e ele vai chamar de sofrer pela fé. O que não deve ser surpresa para nós, né? Porque o cristão deve estar sempre preparado para sofrer. Queridos, eu digo isso todos os dias: Senhor Jesus, me batiza com os sofrimentos de Jesus. Por quê, queridos? Porque eu sei que os sofrimentos trazem o quê? Trazem o contentamento depois, trazem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria dura uma vida, queridos. Louvado seja Deus por isso. Ou seja, isso deve ser, os nossos sofrimentos em Cristo devem ser o quê? Considerados atos positivos de Deus. Deus permite. Deus não traz o sofrimento. Deus não coloca sobre nós nenhum tipo de tentação. O que Deus nos faz é o que permite. Ele permite as provações para purificar o nosso caráter. Ou seja, nós sabemos que Pedro tinha muitos pressupostos, não é? Ou seja, ele era aquele homem que na sua juventude tinha esse comportamento, conforme eu já mencionei. E nós vamos ver que surpresas dolorosas podem ocorrer de muitas formas. Um carro que se desvia
desvia na estrada em nossa direção, uma notificação de que você perdeu o emprego, um exame médico que ele traz uma notícia de uma doença, né, queridos? Mas Pedro estava exortando seus leitores a não cair na armadilha de acreditar que tribulações e dificuldades atrozes sejam alheias à experiência cristã. Nunca! Nós, cristãos, somos chamados para sofrer com Cristo. Alguns de nós até morreremos no tempo do fim, não é? Em favor da verdade de Cristo, defendendo a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo. Muitas são surpreendidas pelo sofrimento, porque tem uma vida muito simplificada da vida cristã, ou seja, tem uma visão muito simplificada. Muitos acham que o cristianismo não tem sofrimento. Queridos, isso não está nas Santas Escrituras, essa promessa de que tudo vai ser o quê? Flores, não, tudo vai ser bonança, alegria. A Bíblia também apresenta a carreira cristã como sendo o quê? Eivada de sofrimento, ou seja, cheia de sofrimento em vários momentos da nossa existência. Então, queridos, Deus que é bom e Satanás que é mau, nunca tem assim essa coisa assim tão milimetramente separada, ou seja, numa linha de separação assim muito... Não, às vezes é uma linha muito tênue, porque nós sabemos, né, como é que Deus age. Deus permite aquilo para nós que nós possamos suportar, que está escrito, não dê sua provação sobre nós, que vocês não possam suportar. Vejamos aqui o que Ellen White comenta, queridos, para a honra e para a glória de Deus, para acrescentar aqui um pouco, ela vai dizer, nesses maus traços de caráter, nossos maus traços de caráter nem sempre são visíveis a nós mesmos. Às vezes Deus permite que para a santificação do nosso caráter, para a lavagem do nosso caráter, a limpeza do nosso caráter, de questões que nem nós mesmos percebemos. Mas ele vai dizer, embora sejam muito evidentes aos outros, mas o tempo e as circunstâncias certamente nos provarão e trarão luz e ouro, né, do caráter, ou descobrirão o metal inferior. Deus quer que nós passemos pelo crisol para o quê? Para purificar, para tirar de nós o ouro, o melhor do nosso caráter. Nenhum de nós é conhecido ou lido por todos, até que o crisol de Deus nos prove. Ou seja, o crisol é o quê? Uma provação, é uma situação que Deus permite que nós o quê? Que se nós soubéssemos o final, nós aceitaríamos, nós até pediríamos para passar por esse crisol. Louvado seja Deus. Muitos hoje pensam que, ao iniciarem sua vida cristã, serão libertos de toda necessidade e dificuldades. Irmãos, isso é lei de engano. Mas todo aquele que toma sua cruz para seguir a Cristo, chega ao refidim, né? Ou seja, de sua experiência. A vida não é à toa, né, toda composta de pastagens verdejantes. Não, queridos, e riachos refrescantes. Somos surpreendidos por desapontamentos, por sofrimentos que sobrevêm cada dia sobre nós. Ao seguirmos pelo caminho estreito, fazendo o nosso melhor, segundo pensamos, verificamos que nos sobrevêm cruéis provações, com a permissão de Deus. Para Pedro, essa foi uma lição amarga, lição que ele aprendeu lentamente, de que a jornada de Jesus na terra passava por agonia e humilhações. O discípulo recuava diante da possibilidade de participar do sofrimento do Senhor. Mas, não é isso, queridos? No calor da fornalha, ele descobriria as bênçãos dessa participação. Pedro, quando negou Jesus, ele disse o que? Ele não queria ser co-participante do sofrimento de Cristo naquele momento. Ali ele negou o sofrimento, negou sua fé, mas a posteriori, logo mais ele estava o quê? Olha o que Pedro fala tanto de sofrimento, não é isso, queridos, aqui? Para o nosso crescimento espiritual. Muito tempo depois, quando estava curvado ao peso de anos e de trabalho, ele escreveu, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês,
destiná-los a purificá-los, a prová-los. Ele diz, pelo contrário, não é? Alegres na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. Que privilégio, queridos, é sermos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. Oh, louvado seja Deus, que o Senhor me permita que eu seja coparticipante dos seus sofrimentos. Será uma honra para cada um de nós participar dos sofrimentos de Jesus. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você pode acompanhar esse versículo em Mateus 16, 24. A cruz estava associada ao poder de Roma. Era um instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Exigia-se dos piores criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando estavam para colocá-los nos ombros deles, resistiam com desesperada violência. Os seguidores de Cristo pouco sabem das tramas que Satanás e suas hostes estão formando contra eles, ou seja, contra nós. Aquele, porém, que se assenta nos céus, examinará o quê? Examinará todos esses estratagemas para o cumprimento de seus propósitos e desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz provação da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque essa operação é indispensável à vitória final. Amém, queridos? Queridos, nenhum corredor, nenhum atleta vai diretamente para o pódio. Eu cheguei para receber aqui o meu emblema da vitória, ou seja, a minha medalha de ouro. Não existe isso, querido. Primeiro tem que correr a carreira cristã, a corrida da vida cristã, até você o que? Subir no pódio das mansões celestiais. É para lá que Jesus quer nos levar. Na parte, queridos, aqui, nós temos que compreender, de segunda-feira diz, crisóis de Satanás. Queridos, nós sabemos que mesmo aqui, nessas surpresas que nós temos durante a vida, tem muitas vezes o que ali, a influência do inimigo em nossa vida, ou seja, as suas investidas contra nós. E aqui sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, que é Satanás, o diabo, anda em derredor com um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Queridos, aqui o apóstolo faz o que? Menção apenas o que? Ao leão que está rugindo ao nosso redor. Ele nem falou do ataque propriamente dito desse leão Satanás. Ele só está ao nosso redor rugindo, não é? Como um leão para nos tragar. E nós temos que nos precaver o que? Dele estar ali tentando ter do rugido do leão, já é motivo para a gente o quê? Para que a gente tenha a esperança em Jesus, para que a gente coloque cada dia, cada minuto, cada segundo, a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus possa o quê? Transformar o nosso caráter diariamente. Aleluia, queridos. Nós temos que ter medo apenas do rugido do leão e não meramente somente desse ataque que ele às vezes faz. Não é isso, querido? Ou seja, quando olhamos, Pedro disse que Satanás está ao redor como um leão. Quando olhamos em volta, podemos ver as consequências de seu desejo de matar. Para que foi que o inimigo veio, queridos? Matar, roubar e destruir. Esse é o paradigma, ou seja, o modelo de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só existe isso, esses intentos nele, querer matar a humanidade. E ele não consegue ir mais longe, porque Deus detém ele. Deus fica detendo ele e sua influência malévola, sua maldade. E nós somos o quê? Cobertos pelo santo manto de justiça e de graça de Deus. Ou seja, o que Deus promete fazer por aqueles que sofrem. Aqui o apóstolo vai dizer, não é isso, queridos? Ele mesmo nos há de aperfeiçoar. Deus nos aperfeiçoa. Deus vai nos firmar na verdade. Deus vai nos fortificar.
Deus vai nos fundamentar no alicerce. O alicerce são as Santas Escrituras. O alicerce é o Espírito de profecia. O alicerce é Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14:6. Nós temos, Jesus permite para o quê? Para nos fortalecer. Então, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo vai o quê? Ele vai nos aperfeiçoando cada dia, nos fortalecendo, nos fundamentando, nos firmando, querido. Pedro escreveu essas palavras no contexto da reação aos ataques de Satanás à vida cristã. Nunca podemos desanimar, queridos, pois precisamos sempre nos lembrar de que Jesus derrotou Satanás. E enquanto estivermos ligados ao Senhor, apegados a Ele com fé, nunca seremos vencidos. Amém, aleluia. Só nos resta estarmos o que? Apegados a Jesus dia a dia, para sermos mais que vencedores em Jesus Cristo. Vejamos aqui o que Ellen White comenta aqui na parte de segunda-feira. Ela vai dizer: Satanás aconselhou-se com seus anjos e com ódio violento ao governo de Deus, disse-lhes que, enquanto ele retivesse seu poder e autoridade na terra, seus esforços deveriam ser 10 vezes mais fortes contra os seguidores de Jesus. É isso, queridos. Satanás está irado com a igreja do Deus vivo. Nunca esqueçamos que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher que é a igreja de Deus, somos nós, não é? E foi pelejar com o restante da sua descendência. Ou seja, nós vivemos nesse finalzinho do tempo do fim. Quem é essa descendência? Quem é esse remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele nos odeia, mas Deus está o que? Retendo os ventos do ódio, da miséria, das guerras, das mortandades, né, das pandemias, das epidemias, para o quê? Para livrar o seu povo, para preparar o seu povo para a vitória final, para o embate final. E Ellen White continua dizendo: em nada haviam prevalecido contra Cristo. Ele não prevaleceu nada contra Cristo, mas deveriam derrotar seus seguidores. Ele quer derrotar nós que somos seguidores, porque Cristo já venceu. Cristo não caiu, mas Cristo envia o seu poder, não é? O Consolador, que é o Deus Espírito Santo. Cristo nos dá o seu exemplo. Cristo vamos imitar Jesus, não é? Para que possamos vencer. É dessa forma, queridos. Ou seja, mas, se possível, ele deveria o que? Derrotar seus seguidores. Em todas as gerações, deveriam procurar por ciladas. Não é isso? Para o quê? Para aqueles que creem em Jesus. Referiu-se que Jesus tinha dado aos seus discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los e para curar aqueles a quem afligisse. Então, os anjos de Satanás saíram como leões a rugir, procurando destruir os seguidores de Jesus. Nós só temos uma única salvaguarda, é Jesus Cristo. Estarmos o quê? Firmados na rocha. Estarmos o quê, queridos? Guardados no esconderijo do Altíssimo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, que Jesus está cuidando de nós e guardando cada um de nós. Que todos estejam alerta, diz Ellen White. O adversário está em nosso encalço. Sejamos vigilantes, observando com atenção para que alguma cilada cuidadosamente disfarçada e bem preparada não nos pegue de surpresa. Queridos, o inimigo não vem abruptamente fazendo as suas mazelas. Ele vai o quê? Ele vai no privado, ele vem com a sua sutileza, ele vem de maneira tênue, trazendo até coisas bonitas, coisas belas, mas são o que? A artimanha dele. E Ellen White continua dizendo: acautelem-se, não é? Ou seja, não sejam descuidados nem indiferentes para com o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Não venha sobre vós como ladrão de noite. Muitos se afastarão do caminho da humildade, não é? Pondo de lado o jugo de Cristo, ou seja, andarão em caminhos estranhos. Cegos e confusos, eles deixarão o caminho estreito para que conduz à cidade de Deus.
Muitos só querem saber de conforto, alegria, pão e circo. Querem viver o que? O dia a dia. Queridos, depois desse pós-pandemia, o que mais eu tenho visto é o que? Festa, shows, danças. As pessoas estão tão ávidas por quê? Divertimentos, por prazeres, por orgias. Queridos, é momento de nós o que? Refletirmos o caráter de Jesus Cristo, de nós permitirmos que Deus, o Espírito Santo, gere em nós a natureza santa de Jesus Cristo. É assim que se comportam, queridos, as coisas. Mas, infelizmente, muitos vão abandonar as fileiras de Deus. Vejamos aqui, queridos, que coisa interessante. Quem é que vence? Vence aquele que vigia. Pois com erros e superstições mundanas, Satanás procura conquistar os seguidores de Cristo para o seu lado. Queridos, é uma batalha, nós estamos numa batalha, mas o Salvador está ao lado de suas criaturas, Jesus está ao nosso lado, suas criaturas tentadas e provadas. Com ele não pode haver fracasso, com Jesus não há perda, não há impossibilidade, nem derrota. Nós precisamos o quê? Podemos todas as coisas por meio de Jesus Cristo que nos fortalece. Amém, queridos? Ou seja, nós nos voltarmos para Deus todos os dias, querido. Nós permitirmos que Jesus possa o quê? Estar em nós. Queridos, é uma disciplina. Voltar para Deus é um exercício diário. Estarmos sempre voltando para Deus. Aqui na parte de terça-feira nós temos crisós do pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Queridos, aqui é um texto paulino, Romanos. Nós sabemos que as cartas de Paulo, não é? A epístola de Paulo, nós sabemos que o livro de Romanos o texto de Paulo é um texto muito complexo. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o texto de Paulo. Mas ele diz aqui que Deus, sim, Deus vai se irar contra todo tipo de impiedade, todo tipo de maldade. Mas vamos compreender a ira de Deus no contexto do seu amor. Não é como a nossa ira, a ira humana, que é cheia o quê? De revanche, não é? Cheia de inveja, cheia de realmente assim, de mazelas da nossa natureza humana. Não, a ira de Deus é uma ira santa, é a revelação do seu amor, do seu caráter, para exterminar o pecado, não o pecador. Deus vai exterminar o pecado. A ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador. E nós vamos ver aqui, tudo que fazemos tem consequências. Se você permanecer ao sol como um sorvete, claro que ele vai derreter. Ou seja, causa e efeito andam juntas. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes. Com o pecado ocorre a mesma coisa, ou seja, ele tem suas consequências. Deus perdoa o pecado, sim, mas Deus não retira as consequências. O que o pecado de Davi com Betseba fez? A família de Davi entrou o quê? Entrou em bancarrota, em destruição, ou seja, são as consequências do pecado. Deus perdoa, mas não retira as consequências. Ou seja, nós temos muita energia para cometer pecados muitas vezes, né? As pessoas às vezes andam em busca de andar no território do inimigo. Mas, irmão, nós vivemos no território do inimigo. Essa terra ainda é território do inimigo, até após o milênio, ela será purificada novamente. Mas hoje é território do inimigo essa terra que nós estamos aqui, infelizmente, não é? Ou seja, Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências, não só para a eternidade, mas também resultados dolorosos, né? E angustiantes também nesse presente. Acontece, você vai ter que colher suas consequências. Ou seja, de que forma Paulo falou que caíram no pecado e as suas consequências dessa escolha? Ele manda ler alguns versículos aqui, está em Romanos 1, 21 a 32, ou seja, alguns se afastam de Deus, alguns rejeitam a Deus e desobedecem. Ele escolhe essas consequências, ou seja, Deus não tolera o pecado. É uma coisa que Deus não tolera, é a presença do pecado. Jamais ele expulsou o pecado do céu. Satanás é o quê? Satanás é o originador do pecado no seu coração, na sua vida, nas suas entranhas. Ele originou o pecado. Deus expulsou o pecado do céu.
Agora, se as pessoas querem estar, digamos assim, fazendo a vontade do pecado, Deus não pode tolerar. E aí alguns versos, não é? Antes Paulo descreveu essas consequências como a ira de Deus, ou seja, a ira divina nessa passagem é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos colham o que semearam. Às vezes as pessoas querem fazer e não querem colher. E aqui ainda tem um texto que ele considera o quê? Temos considerado as consequências de transgredir a lei moral. E as consequências de quebrantar, de quebrar as leis de saúde. Muitos querem comer tudo e não querem ter as consequências. Vivem cheios de enfermidades, cheios de doenças, por quê? Pelo seu mau apetite desenfreado. O Deus deles é o ventre, eles querem satisfazer o seu apetite. E colhem também as mesmas consequências. Nosso corpo é morada do Senhor. Se o maltratamos, deixando de comer da forma saudável, de maneira correta, queridos, ou fazer exercícios, ou mesmo trabalhando em excesso, isso também é pecado. Ellen White diz: transgredir as leis de saúde é igualmente pecado de como transgredir a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos. É forte? É muito forte, mas nós temos que dizer a verdade para as pessoas. Quem transgride as leis de saúde e está trazendo para si enfermidades, está o quê? Está cometendo o quê? Pecado contra o templo do Espírito Santo. Deus, você vai colher muitas enfermidades, não é isso na sua vida? Ou seja, isso é pecado e suas consequências podem trazer um crisol. Quantas pessoas têm o seu maior crisol são as doenças, são as enfermidades? Por quê? O quê? Porque eles infringem a lei de saúde. Eles não querem atender às leis de saúde de Deus. Eles não querem permitir que seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Vejamos aqui na parte de terça-feira o que Ellen White comenta. Não é coisa de pouca importância pecar contra Deus. Queridos, nós temos que entender que não é coisa pouca, irmãos, pecar contra Deus. Pecar contra Deus tem muitas consequências. Ela continua dizendo: colocar a perversa vontade do homem em oposição à vontade do seu Criador. É para o melhor, não é isso? É para o melhor interesse dos seres humanos, mesmo neste mundo, que Deus, o que é obedecer à lei de Deus, é realmente a nossa única salvação. Está guardando a lei de Deus, tanto a lei moral, os 10 mandamentos, quanto as leis de saúde, é o nosso porto, assim o que de segurança. Nosso porto seguro é Jesus, o grande Deus eu sou. Mas nós precisamos o que? Seguir os seus mandamentos. E você livra-se de muitas enfermidades, não é isso, queridos? Para a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ou seja, e é certamente para o seu interesse eterno submeter-se a Deus e estar em paz com Ele. Amém. De todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, só o ser humano é rebelde. Contudo, ele possui as faculdades do raciocínio para compreender as exigências, não é, da lei divina e uma consciência para sentir a culpa da transgressão e a paz da alegria de obedecer. É isso, querido, nós temos que obedecer a Deus. Deus o fez um agente moral livre. Deus nos fez assim, para obedecer ou desobedecer. Depende da nossa escolha. O galardão da vida eterna, ou seja, um eterno peso de glória, é prometido àqueles que fazem a vontade de Deus, ao passo que as ameaças de sua ira pendem somente sobre o que? Os que desprezam a sua lei. Diante de vocês está o céu com seus atrativos, um eterno peso de glória que podem ganhar ou perder. Qual será a sua decisão? Qual será a minha decisão? Qual será a nossa escolha? Sua vida e caráter testificam da escolha que você tem feito. Sinto-me mais ansiosa porque vejo tantos indiferentes quanto ao assunto de infinita importância. As pessoas estão indiferentes ao estudo da Bíblia, ao estudo da lição da escola sabatina. Poucas pessoas hoje querem estudar
a lição da escola sabatina. E olha que a lição da escola sabatina hoje tem o quê? Tem como folhas ao vento, está na internet, está o quê? Nos aplicativos da vida, você pode baixar, é uma facilidade, mesmo assim, com tanta facilidade, é a minoria que estuda a lição da escola sabatina, para a sua própria perdição e condenação, porque isso aqui é um quê? É um lindo guia de estudos, cheio de maravilhas das Santas Escrituras. O estudo da Bíblia por meio desse guia de estudos é a coisa mais linda, poderosa. Você faz um aprofundamento e Deus vai o quê? O Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo que nós estamos estudando. As pessoas não querem estudar. Às vezes não querem nem assistir um vídeo como esse, que às vezes gasta 1 hora e pouco, e no entanto passam o dia todo assistindo séries, minisséries, sentam na televisão, à frente das 8 da manhã, sai meia-noite assistindo episódios e episódios que o diabo fez para ocupar a mente deles, não é? Mas não querem ter tempo para estudar as Santas Escrituras. Queridos, Deus está chamando o seu povo para esse momento de estudo, de devoção. E aqui Ellen White continua dizendo, olha o que ela vai dizer: não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem tem tempo de buscar as Escrituras, de estudar as Escrituras, mas tem tempo de cinema, tem tempo de passear, tem tempo de viajar, de assistir séries e minisséries, e episódios e mais episódios. Deus está anotando tudo. E tem outro também que está anotando, Satanás anota tudo. O tempo que você, qual é que está o peso, se o peso está mais aqui nas coisas de Deus. Oxalá possamos buscar as coisas do alto, pensar as coisas do alto, falar das coisas do alto, né? Entreter tempo com Deus o tempo todo. Aqui diz, estão muito ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura. Não podem dedicar tempo a fim de aperfeiçoar um caráter cristão e com diligência assegurar o título ao céu. Eles não querem estudar as Santas Escrituras. E ela comenta aqui dizendo, se querem alcançar a vida eterna, precisam ser sinceros e trabalhar com esse objetivo. Glorifiquem a Deus escolhendo o seu caminho e sua vontade. Ele o que? Será seu conselheiro, o Espírito Santo, é um amigo fiel. Poucos acreditam que a humanidade tenha decaído tão baixo como decaiu. As pessoas continuam achando que está tudo bem, que está tudo normal. Vejamos aqui na quarta-feira, queridos, crisóis de purificação. Queridos, tudo que Deus permite, esses crisóis que Deus permite, é para a nossa salvação. Deus não está envolvido em condenação, Deus não está envolvido, sabe o que? Em perdição. Deus está envolvido em salvação, em purificação. É isso que Deus quer, nos purificar por meio dos crisóis, para que nós possamos o quê? Cada dia crescer e sermos aperfeiçoados no caráter santo de Jesus Cristo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo, ou seja, Deus permite esse depuramento, para que nós sejamos o quê? Depurados, ou seja, purificados, passei por esse crisol, para sermos o quê? Purificados pelo fogo, para que nós possamos o quê? Crescer, valorizar a vida. Querido, tem pessoas que só vão realmente sentir vontade de estar nas fileiras de Deus com as doenças. Louvado seja Deus, porque eu vim para Jesus sem doença, assim, não precisei, não é? Deus me santifica cada dia, Deus traz para lutar com as suas fileiras cada dia. Não vim por doença, entendeu? Mas pela necessidade de colocar minha mão no arado, porque Jesus disse, rogai, não é, ao Deus eterno, porque a seara de Deus é grande. E como a seara de Deus é grande, mas são tão poucos os trabalhadores. E quando eu ouvi que são poucos os trabalhadores, eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, não tenho planos, quais são teus planos para a minha vida? Senhor, eis-me aqui, cumpre em minha vida os teus santos propósitos, Senhor, os teus santos desígnios, Senhor. Quais são os teus propósitos, Senhor, para a minha vida?
Quando você ousa fazer isso para Deus, Ele acrescenta todo o resto que você precisa. Saúde, a sua vida profissional, a sua vida familiar, as bênçãos para a sua família. Louvado seja Deus. Queridos, que promessa linda. Deus quer nos purificar, cada dia nos purificar. Se o Espírito de Deus traz à sua mente uma palavra do Senhor que fere você, tenha certeza de que há algo em que ele precisa, que ele quer ferir até o ponto da morte. De que maneira? Deus quer limpar. Deus quer trabalhar para a nossa vida, para que a gente seja o quê? Lavados no sangue precioso de Jesus. É para o nosso crescimento, é para a nossa santificação. A palavra-chave é santificação. Deus quer nos conduzir cada dia ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, para a nossa santificação todos os dias. A pergunta 7 diz assim, leia Jeremias, não é? Disse Deus, eu depurarei, ou seja, eu fundirei ao crisol e provarei Judá e Jerusalém. Quais são essas razões que Deus deu para isso? Ou seja, eles deixaram o quê? A lei de Deus, queridos. Assim como Israel no passado, nós hoje estamos abandonando a lei de Deus, tanto no plano teórico quanto no plano prático. Nós não queremos pregar sobre a lei de Deus, né? Nós achamos que a lei de Deus é chata. Nós achamos que a lei de Deus é obsoleta, não é? Que ela é realmente... já teve a sua vigência, ela foi abolida. Muitos pensam nisso, estão se afastando da lei de Deus. Por isso, Deus diz que eu quero depurar Israel. Deus vai também nos depurar nesse sentido, ou seja, para que nós possamos realmente passar por essa purificação. De maneira o quê? Que nós possamos crescer na graça. Ou seja, nós não estamos dando ouvido a Deus, ou seja, mas Deus prometeu o quê? Eu vou espalhar vocês em todas as outras nações e vou trazer para vocês a espada. Permitir que a espada realmente passe pela vida de vocês. Por quê? Porque só no sofrimento é que as pessoas crescem, infelizmente. Muitas pessoas conseguem estar na alegria, na abundância e honrar a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus, porque eu consigo ser feliz na presença de Deus, mesmo na abundância, mesmo na alegria. Eu louvo a Deus. Tenhamos os lábios de gratidão a Deus. Gratidão, Senhor, louvado seja teu nome. Mas tem umas pessoas que não podem crescer sem passar pelo vale da sombra da morte, sem passar pelos vales das aflições, pelos vales do sofrimento. Deus permite que ele sofra para quê? Para o crescimento, como Deus também lhe permite às vezes dessa forma. Louvado seja Deus, queridos. A prova e o refinamento divinos envolve uma ação drástica. Talvez existam 3 razões pelas quais a prova e o refinamento possam parecer um crisol. É o primeiro. Experimentamos a dor à medida que Deus permite que as circunstâncias chamem nossa atenção. Deus permite às vezes a dor e o sofrimento. Ou seja, às vezes é necessária uma ação drástica para se obter nossa atenção. O segundo ponto, queridos, nos angustiamos à medida que nos sentimos o quê? Pesarosos pelo pecado que não enxergamos claramente. Às vezes Deus permite, nos mostra o nosso pecado de maneira o quê? Desastrosa, para que a gente possa realmente perceber o pecado que tenazmente nos assedia e que às vezes habita em nós. E o terceiro ponto, nós nos frustramos ao tentar viver de forma que diferente. Às vezes eu acho desconfortável. Queridos, as provações, os sofrimentos são os obreiros de Deus para o nosso crescimento espiritual. Obreiros de Deus, é a forma que Deus tem para realmente nos purificar. Ellen White comenta: o processo de refinar e purificar está sendo realizado no meio do povo de Deus. Esse é o texto que ela inicia aqui na quarta-feira, não é? Ela inicia logo assim, ou seja, e o Senhor dos Exércitos pôs sua mão
mão nessa obra. Esse processo é o mais difícil para o ser humano, mas é necessário a fim de que toda impureza seja removida. As provações são essenciais para que sejamos o quê? Para que sejamos aproximados, para que sejamos cada dia aproximemos mais perto de Deus, nosso Pai Celestial, ou seja, em submissão à sua vontade, a fim de que possamos oferecer ao Senhor uma oferta em justiça, uma oferta de sacrifício vivo. Lá está em Romanos 12, 1 a 3, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Deus quer sacrifício de nós. Quando eu deixo de comer alguma coisa que eu amo, que eu gosto, é um sacrifício santo a Deus. Quando eu deixo de assistir, de ouvir alguma coisa que não me edifica, eu estou glorificando a Deus pelas minhas atitudes. É uma oferta de sacrifício vivo. E Ellen White continua: o Senhor conduz seus filhos sobre o mesmo terreno constantemente, aumentando a pressão até que a perfeita humildade preencha o coração e o caráter seja transformado. Então são vitoriosos sobre o eu e ficam em harmonia com Cristo e com o Espírito do céu. A purificação do povo de Deus não pode ser efetuada sem sofrimento. Olha que palavra-chave, queridos. A purificação do povo de Deus não pode ser efetuada ou ser realizada sem sofrimento. O sofrimento é uma questão que em nossa vida, para que nós possamos ser purificados e crescermos cada dia em Cristo. Ela continua dizendo, Ellen White, ele nos conduz de um fogo para outro, provando o nosso verdadeiro valor. A genuína virtude está pronta para ser provada. Se somos relutantes em ser o que? Examinados pelo Senhor, nossa condição é o que? É perigosa. Queridos, o Senhor atuará para purificar a sua igreja. Deus vai atuar para purificar a sua igreja. Exatamente quando começará esse processo de purificação, ela vai dizer, não posso dizer, mas não será adiado por muito tempo. Aquele que tem a pá em sua mão purificará seu templo de modo de toda impureza moral. Limpará completamente, queridos, a sua obra, a sua eira. Deus tem uma controvérsia, não é? Com todos os que praticam a mínima injustiça, pois assim procedendo, eles refletem o que eles rejeitam a autoridade de Deus. E ele põe em perigo o quê? A vida do cristão. E aqui Ellen White continua: o fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós algo o quê? De precioso, algo maravilhoso. Deus vê em nós muita preciosidade. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, ele não desperdiciaria seu tempo em nos aperfeiçoar. Ele não lança pedras sem valor em sua fornalha. É o minério precioso que ele está refinando, que somos nós. Queridos, para encerrar, na parte de quinta-feira, crisóis de maturidade. E aí nós vamos ver que Deus quer nos purificar para salvar. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aqui o apóstolo Paulo está tratando do seu espinho na carne, não é, queridos? Apóstolo Paulo precisava desse espinho na carne para quê? Para não se ensoberbecer, para não se exaltar. É isso, querido, nós estamos sempre precisando de humildade. Estamos sempre precisando o quê? Está sempre o quê? Dizendo que importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso texto. Deve ser o nosso texto diário. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Importa que a obra de Cristo cresça e os meus afazeres diminuam cada dia, para que eu possa trabalhar na obra do meu Senhor. Ou seja, existe uma grande diferença entre corte e poda. Temos que entender o que é um corte. Eu que tenho o meu pequeno sítio, eu mando cortar, às vezes, pela raiz, mas também nós fazemos poda nas árvores. O que significa?
A poda dói tanto quanto o corte. Só que o corte o quê? Ele elimina a árvore. E a poda faz o quê? Faz crescer. Deus está o quê? Deus está podando a nossa vida. Ele vai podando para quê? Para que nós possamos crescer mais, florescer mais e frutificar mais. Essa é a intenção de Deus. É que nós produzamos o quê? Fruto do Espírito Santo. Não é isso? Deus quer que nós produzamos o fruto do Espírito Santo. E aí nós temos que perceber aqui, a poda exige que esse corte parte da planta. Você está orando pelas bênçãos superabundantes de Deus e suplicando que Ele torne mais parecido com Jesus Cristo? Queridos, que coisa interessante. O que Paulo quis dizer com esse espinho na carne, ou seja, nós temos aqui algumas hipóteses, né? Ou seja, ele tinha problema de visão. Eu também tenho problema de visão. Pode também ser o meu espinho na carne. Eu também tenho problema de visão, como o apóstolo Paulo tinha. Ele morreu com esse espinho, ele orou para que Deus tirasse, mas Deus disse que a minha graça te basta. Amém, aleluia. Eu digo para Deus, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, me dá a tua graça todos os dias, que ela já me basta. Dá-me a tua graça. E nós vamos ver aqui, que nós vamos perceber justamente, Ellen White inclusive comenta, que esse espinho da carne realmente seria a questão da... E como é que Paulo agia com esse espinho? Ele recebia de boa vontade, não é isso? Isso não impedia ele de glorificar a Deus, de cantar louvores a Deus, não é? E fazia ele depender mais de Deus. E é assim que essas coisas precisam operar em nós. Nós cantemos, nós choramos, sim, choramos, mas nós cantemos depois com alegria, agradeçamos a Deus, possamos compreender que é de receber de boa vontade, que é para o nosso crescimento e não impedir da gente glorificar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus, essa é a questão. E aqui a Ellen White vai comentar, o apóstolo Paulo foi altamente honrado por Deus, sendo levado em santa visão ao terceiro céu, onde viu cenas cujas glórias não poderiam ser o que? Reveladas aos mortais. Porém, tudo isso não o levou à jactância. Não o levou à jactância, nem à confiança própria. Ele compreendia a importância de constante vigilância e negação do próprio eu, da própria vida. Não é isso? E ele declarou, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu o quê? A ser desqualificado. Paulo tinha uma aflição física, sua visão era ruim. Ele achou que, por fervorosa oração, a dificuldade pudesse ser removida, mas o Senhor tinha seu propósito e disse a Paulo, não me fale mais nesse assunto, a minha graça te basta. Amém, aleluia, aleluia. E ela o capacitou a suportar essa enfermidade. Deus capacitou Paulo a suportar o seu problema de visão. Quando tomamos em nossas mãos a direção das coisas com quem temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não quer nos permitir ou nos proporcionar. Ou seja, podemos ter ansiedade, nós podemos ter o que além da ansiedade, antecipar perigos e perdas, pois isso certamente nos sobrevém. Mas, quando acreditamos de fato que Deus nos ama e nos quer fazer o bem, nós cessamos de afligir o que? A nós mesmos, nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Queridos, se formos fiéis às admoestações do Senhor e do Espírito Santo, iremos de graça em graça e de gloriarmos e de glória em glória, até recebermos o que? A coroa da vida eterna. Amém? Aqui na parte sexta-feira tem um texto também da irmã White que diz, ele lê o coração dos homens, conhece, ele que lê Jesus o coração dos homens, ele conhece melhor do que nós mesmos o seu caráter, ele conhece o nosso caráter, vê que alguns têm faculdades e possibilidades que bem dirigidas poderiam ser empregadas, não é? No avanço de sua obra, amém, em suas providências, não é?
O que Deus faz? Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que eles mesmos estavam estavam ocultos. Às vezes a gente nem percebe o nosso defeito de caráter. Dá-lhes a oportunidade de corrigir tais defeitos e de se tornar aptos para o servir. Aleluia! Que a nossa oração seja: Senhor, mostra-me os defeitos do meu caráter para que eu possa permitir que o Senhor transforme, que eu possa servir na tua casa e na tua causa, para a tua honra e para a tua glória. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe, que nesse trimestre possamos passar juntinhos, julho, agosto e setembro, estudando sobre o que? Esses provados no fogo, como Deus realmente quer nos purificar para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.